Paz do Senhor para todos, a igreja presente, paz do Senhor para o internauta, a igreja um pouquinho distante, mas estamos juntos em Cristo Jesus, amém? Vamos abrir a Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, onde já tem sido lido há algumas terças por nosso estudo de terça-feira, está a falar sobre a oração. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quantos irmãos? Não é isso? Quem encontrou, diga obrigado, Jesus. Amém. Vamos ler então. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e em cadeias, para que me possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Tome assento, por favor. Uma leitura um pouco extensa, mas porém necessária para darmos sequência naquilo que já tem sido falado aqui nesse estudo de terça-feira. Confesso para os irmãos que estou um pouquinho suando a mão, faz parte. É a primeira vez que eu suo a mão aqui no altar, até porque os ensinos que nós temos recebido aqui nas terça-feiras são de uma importância ímpar, até entendemos que este é um tempo diferente, que Deus está nos burilando, está arrancando de nós a casca grossa, não é? E nos fazer aí cada vez melhores. Quero lembrar os irmãos que nós estamos no estudo de terça-feira, que tem um tema. E qual que é o tema dele, os irmãos lembram? Aprendendo a cuidar de mim mesmo. E dentro desse tema tem um subtema aí. Vamos ver se alguém lembra dele. Vamos falar mais alto para ver se é isso? E dentro desse tema aí tem um outro tema ainda. Vamos ver se alguém lembra aí. Tem oração, mas ainda tem mais coisas aí. Amém? Por isso, irmãos, que a gente precisa de dar focar no que você está ouvindo, para guardar algumas coisas. Porque as informações são muitas, é 1 hora e 15, quem sabe 1 hora e meia de informações, e talvez você não consiga captar. Até os estudos científicos sobre essa questão da pedagogia, do ensino, diz que só consegue gravar, dependendo da faixa etária, 30% ou quem sabe 50% do que ouve.
Então, é por isso que nós temos que focar e dar atenção para isso. O terceiro subtema é manutenção e alimentação da vida espiritual. Dentro desses dois temas, com o subtema e esse terceiro subtema. Então, nesses últimos estudos que nós temos ouvido o Senhor falar conosco, é sobre esse tema de manutenção e alimento da vida espiritual. Dentro desse tema, subtema, o pastor tem nos falado nas últimas duas terça-feiras, ou quem sabe a terceira para trás, na próxima, antes dessa, mais distante um pouquinho, não essa última que passou, mas a anterior, ele falou, queria entrar no tema de oração de guerra e não conseguiu entrar porque Deus estava dirigindo ele em algumas outras direções da palavra. E assim, ele foi usado para falar conosco sobre quem somos em Cristo, não é? O poder de Deus, o poder do nome de Jesus que foi dado àqueles que acreditam. Então ele nos falou um pouco sobre esse ser algo em Deus, em Jesus Cristo, não na nossa força, não na nossa capacidade, não na nossa sabedoria, mas em Cristo, na sabedoria de Cristo, no poder de Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Falou também sobre quem é o nosso inimigo, o poder dele, como que ele faz, aonde é que ele age, e também nos falou sobre a estratégia maligna, aonde é que o inimigo age. Nisso ficou na terça-feira anterior à última. E na última terça-feira ele falou das estratégias malignas, da esperteza do nosso adversário, que ele age sutilmente, ele não chega com uma aparência para assustar, ele usa aquilo que é camuflado para enganar. É tanto que ele entrou lá no jardim e enganou a Eva com as suas palavras. Amém? Então, dentro desse tema, o pastor ainda não conseguiu entrar sobre a oração de guerra. Provavelmente, quando ele chegar, ele vai entrar nesse tema sobre a oração de guerra. Pensando nisso, nós fomos estudar um pouco a palavra, justamente dentro desse texto que nós lemos, de Efésios 6, de 10 a 20, que é um dos textos que o nosso pastor tem usado para esse ensino. Nós queremos também falar alguma coisa aqui sobre a batalha espiritual, não sobre guerra, oração de guerra. Oração de guerra, com certeza o nosso pastor vai nos instruir tudo quanto aí é preciso. E ainda que eu falasse também sobre a oração de guerra, com certeza Deus iria usar ele para acrescentar algumas coisas a mais sobre oração de guerra. Mas eu quero falar nesta noite sobre a batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual? Batalha acontece no meio de quê? No meio de uma guerra. É ou não é? Quando há guerra, há uma batalha no meio. E eu quero falar nesta noite sobre essa batalha. E batalha espiritual, escute, irmão, guerra espiritual é uma coisa, batalha espiritual é outra coisa. Guerra espiritual é o processo. Batalha espiritual é o que acontece no meio da guerra. Se não há batalha, não há guerra. Então, quando dissermos assim, estamos em guerra, de fato estamos em guerra. Se estamos em guerra, então estamos em quê? Em batalha espiritual, porque batalha acontece no meio da guerra. Amém? Então, batalha espiritual que acontece no meio de uma guerra é o conceito cristão de lutar contra trabalho de forças malignas sobrenaturais. O conceito cristão de lutar contra trabalho de forças malignas sobrenaturais. Como é que essas forças acontecem? É uma intervenção de espíritos malignos ou demônio na área humana, dentro da convivência do ser humano. Está entendendo? Por isso, meus queridos, que é preciso conhecer um pouco sobre essa guerra espiritual, é preciso conhecer um pouco sobre essa batalha espiritual. Porque essa batalha, ela tem uma origem. Aonde que essa batalha começou? Alguém arrisca dizer? Aleluia.
Aonde? No céu. Nós vamos para a Bíblia. Se é no céu, nós vamos pela palavra entender se é no céu. Se é na terra, nós vamos pela palavra entender se é na terra. Amém? Para não ficar coisa de seres humanos. Não, eu penso assim. Não, eu acho assim. Não, eu entendo assim. Não, nada disso. Nós vamos pela palavra. O que a palavra disser para nós nessa noite sobre essa origem dessa batalha espiritual é aquilo que nós vamos ter como conceito de fé. Quando alguém perguntar para nós o que é que você conhece sobre batalha espiritual, você vai dizer, eu conheço pela palavra a origem dessa batalha espiritual e como é que ela acontece. Amém? Estou falando muito rápido ou está dando para os irmãos entender? Amém? Se tiver muito rápido eu vou desacelerar um pouco aqui. Vamos lá então. O certo é, meus irmãos, que nós estamos em guerra. Quando eu digo nós, eu não digo primeiro a igreja, eu digo a humanidade. A humanidade está não é em guerra não, irmãos, é em plena guerra. Mas a humanidade ainda não deu por consciência dessa fé. Ela não conscientizou dessa fé, não, dessa batalha, dessa guerra. A humanidade ainda não se conscientizou. É por isso que você vê seres humanos se degladiando, você vê seres humanos procurando culpados. Por que das coisas que acontecem na terra? Por que que tanto mal está na terra? Por que que tantas coisas ruins acontecem na terra? E você já prestou atenção que a maioria dos seres humanos procura achar um culpado para isso. Não é culpa do ser humano, não é culpa não sei do que, é culpa não sei disso. Então nós vamos pela palavra aqui tentar entender como é que funciona essa guerra aí. Ela começou, meus irmãos, segundo a Bíblia, lá no Jardim do Éden. Quando nós falamos estamos em guerra, preste atenção, Deus não está em guerra. Jesus não está em guerra. O Espírito Santo não está em guerra, irmão Jair. Deus abençoe o senhor, muito bom ver o senhor. Os anjos do Senhor não estão em guerra primeiro. Quem está em guerra é a humanidade. A humanidade que está em guerra. Por quê, meus queridos? Ninguém mede força com os anjos de Deus. Ninguém mede força com o Espírito Santo. Ninguém mede força com Jesus. Ninguém mede força com Deus. Ninguém. Então Deus não está em guerra. Nem a Trindade, nem os anjos estão em guerra. Mas o ser humano está em guerra. Essa guerra começou lá no Jardim do Éden. Porque a partir do momento que a serpente entrou com a sua sutileza e fez uma proposta, e a proposta agradou os ouvidos de quem? De quem? E a Eva é quem? É um ser humano. Hein? Então, a partir do momento que a serpente falou aos ouvidos de Eva e agradou ela, escute, meus irmãos, a Eva tinha a proposta de Deus e tinha a proposta da serpente. É ou não é? Então, a partir do momento que a Eva deu crédito para esta proposta da serpente, começa ali a guerra. Quando Deus vem procurar Adão, e Adão está se escondendo de Deus, ali em Gênesis, você vai ver que Deus vai, escute meus irmãos, Deus vai tratar com cada um. Deus não junta os três para tratar com os três. Deus chama o Adão, conversa com Adão, está aí Adão, sua sentença. Deus chama a Eva, conversa com a Eva, ó Eva, está aqui a sua sentença. Deus chama a serpente, está aí a sua sentença. A partir da sentença de Deus, começa a guerra na humanidade.
Vamos ler lá? Gênesis 3,15. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Gênesis 3,15. Aleluia. Depois que Deus dá a sentença para os três, olha o que o texto nos fala na sequência. E porém, quem está falando aqui é Deus. E porém, inimizade entre a mulher e a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Começou, escute meus irmãos, olhe para mim, começou aqui a batalha, a guerra espiritual. Até então, observe que só existe de humano, segundo a Bíblia, só o Adão e a Eva. Mas você vai lendo a sequência do texto, Deus dá filhos para eles. E esta palavra aqui de inimizade acontece no meio dos irmãos. O Caim, está vendo? Quando Deus lança essa palavra para Eva, parece que nada acontece porque é só palavra de Deus. Mas quando Deus dá a ele os filhos, aí a palavra entra em ação. Aí, o que Deus está falando aqui é que não haveria amizade entre a serpente e a mulher. As influências, a palavra, olha meus irmãos, a palavra que a serpente lançou e a palavra que Deus lançou nunca vai dar certo. É uma contra a outra. E todas as duas palavras foi de encontro à mulher. E Deus está dizendo, haverá uma inimizade aí. Ó. Se você der crédito para a serpente, você não vai conseguir ser amigo meu mais. Se você der crédito para a minha palavra, você vai continuar sendo amigo meu. Por isso que o texto lá na frente vai falar, Paulo vai escrever, falando que a inimizade que havia entre o ser humano e Deus, Jesus quebrou ela. Então, dali para frente, desse texto para frente, você vai observar que a humanidade começou a viver em guerra. Você vai ver os dois irmãos, o Caim e Abel, não é? E o interessante, irmãos, que observa uma coisa, você vê nitidamente na vida dos dois, as duas propostas de Deus. As duas propostas, a de Deus é a do maligno. Deus não chegou até Caim e falou, mas o inimigo já tinha falado antes para Caim. Por isso que Deus falou para ele assim, ó, o que você permitiu entrar no seu coração, cumpre você lutar contra. Porque se você deixar esse desejo, ele vai te dominar e você vai fazer o que está aí. O que entrou no coração dele? A mesma proposta para Eva, que foi para Eva. E aí então Deus começa a tratar eles. Desse momento para frente, irmão, a gente lê o versículo de número 17 aqui, ó, e vai ver que a terra está amaldiçoada por causa disso. Vamos ler? Versículo 17. Glória a Deus. E Adão disse, e a Adão, Deus falando, e a Adão disse, porquanto destes ouvidos à tua mulher. O que a mulher levou para Adão? A proposta da serpente, ué. Destes ouvido à tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, olha só, a palavra de Deus está dizendo que a terra está amaldiçoada. Maldita aqui é maldição. A terra está amaldiçoada por causa do quê? Por causa do pecado que entrou nela. E o pecado entrou na terra através de quem? Através do ser humano. Por isso, irmão, quem está em guerra não é os animais, é os seres humanos. A proposta maligna veio e entrou na vida do casal e passou para os filhos.
E dos filhos passou para os netos, e dos netos para os bisnetos, até chegar em você, até chegar em mim. Então, o culpado da maldição da terra, primeiro não é o ser humano, é o pecado. É a proposta que entrou no jardim, meus irmãos. O ser humano, Adão e Eva, tinha sido avisado. Ou não tinha? Deus não falou para eles, não toca, não come, porque no dia em que vocês comer, vocês vão morrer. E eles não deram ouvido para isso. Por causa deste não dar crédito, a maldição está na terra. E a terra está amaldiçoada mesmo, irmão. Vamos fazer uma análise aqui junto? Existe mais na terra mais coisas boas ou mais coisas ruins? Existe mais ser humano que faz o bem ou que faz o mal? É só nós fazer uma análise perto de nós. Você quer ver como é que é as coisas? Nós temos dificuldade de tirar de nós para dar para o outro, aí já é a maldição. Agora, se fosse você no lugar do outro, você queria que o outro tirasse, olha a maldição na terra. É ou não é? Quando você é o da vez, escute isso, internauta, Deus está falando conosco aqui nessa noite. Quando você é o da vez de ser ajudado, você quer que todos ajudem. Mas quando você é o que deve ajudar, há algumas restrições. Principalmente quando fala em dinheiro. Quando é para receber dinheiro, a fila é grande. Quando é para pagar, é para doar, a fila é menor. O que é isso, pregador? O que é isso, evangelista? A maldição da terra. Está amaldiçoado ou não está? Irmãos, quem pode mudar isso? Governo não muda isso. A autoridade não muda isso. Ser humano não muda isso. Se tem alguém que pode dar um jeito nisso, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Acredito que a partir desses ensinos que nós temos recebido aqui, escute, irmãos, é como se nós estivéssemos na sala do trono de Deus, conversando com Ele, e Ele mostrando algumas coisas para nós a respeito de Jesus. É como se Jesus agora se revelasse para nós através da palavra. Porque quando Ele se revela, irmãos, é a profecia em ação, é o agir de Deus através da palavra. Por isso que não dar crédito para a palavra é maldição e morte. Não querer ouvir a palavra de Deus, irmãos, escute, você já está na terra, você nasceu, de qualquer maneira, você precisa dar crédito em alguma coisa. Ou você vai dar crédito à palavra de Deus, ou você vai dar crédito para a serpente, não tem jeito. Não tem como correr disso. Só que, escute, a serpente que ainda age na terra, mas há um tempo determinado para ela, não é? Haverá um encerramento para ela na terra, já está tudo, meus irmãos, determinado por Deus, haverá a sentença para a serpente, já está dada. Ela não vai sair do seu sofrimento eterno mais e ponto final. Por isso que ela luta para levar a gente para sofrer com ela. Mas para os seres humanos, ainda há um escape. Isso é motivo de nós adorarmos, isso é motivo de nós melhorarmos o nosso culto, isso é motivo de nós vir para a igreja com alegria, porque a serpente não tem jeito para ela mais, mas para você tem, para mim também. Não tem jeito para a serpente mais. O que ela vai fazer então? Vou trabalhar para levar gente comigo. E o pior é que ela está conseguindo. Isso é que, escute, meus irmãos, o pior é que a serpente, que é o diabo, que é Satanás, está conseguindo levar pessoas para o inferno. Por quê? Ela é sutil, ela é sagaz, ela é esperta. O diabo não vai vir, meus irmãos, para assustar ninguém, pelo contrário, ele vai vir na sua necessidade. Se a sua necessidade é dinheiro, ele vai te oferecer. Se a sua necessidade, meus irmãos,
se a nossa necessidade é qualquer outra coisa, é nela. É na necessidade que a serpente vai vir. Não foi isso que ele fez com Jesus lá na tentação? Ofereceu pão para quem está com fome, ué. Ofereceu força para quem está fraco. Ou não? Se você quiser, ele vai dar, irmãos. Vai. E através da sua proposta, ele vai laçar essa pessoa e vai levar ela para o inferno, porque esse é o propósito dele. Muitos não têm dado crédito para essa realidade, que a humanidade está em guerra. E há uma batalha aí terrível no meio dessa guerra. O mais difícil, meus irmãos, nessa guerra, é saber que ela é invisível. Porque quando a guerra é visível, é muito fácil se defender nela ou atacar nela. Não é? Quando você vê um cachorro e tem um pedaço de pau na mão, você até fica forte. Mas quando não tem nada, você fala, agora eu vou ter que correr. Porque se esse cachorro vir em mim aqui, o negócio está feio. Mas esta serpente é tão esperta que ela convenceu a humanidade que essa guerra não existe, que essa batalha não existe, mas é uma realidade. Aonde que a serpente conseguiu convencer a humanidade e quem sabe muitos cristãos que esta guerra e esta batalha não existe? É porque ela é invisível, não vê. Então a maioria dos seres humanos que formam a humanidade tem dificuldade de acreditar no que não vê. Fomos ensinados, e na maioria dos ensinos, tinha que ver alguma coisa para acreditar. Então, quando se sabe que a guerra é invisível, o ser humano já tem dificuldade. Porque ela é invisível, eu não vejo. Aí. Agora, ela é invisível, irmãos, mas os resultados não. O resultado não é invisível, não. Não é. Porque quando Caim permitiu que a serpente colocasse no seu coração o desejo de matar seu irmão, até aí é invisível. Só Deus sabia, nem os pais sabiam, porque se os pais soubessem, o Adão e a Eva, ia lutar para não deixar acontecer, ué. E aí Deus sabe, vai lá falar com Caim. Nesse momento, irmãos, é invisível. Mas depois que acontece, o resultado está lá, Deus vem conversar com Caim. Ué, Caim, cadê seu irmão? Olha para você ver, irmão. Ele falou que não sabia. O Senhor é que sabe onde é que ele está. O resultado falou, porque Deus viu. E Deus avisou ele, não faça isso. Lute contra isso. Então, escute, a humanidade está aí, mas a geração de geração tem só piorado. Olha o resultado aí da guerra. Não era para nós melhorar, irmão? Escute, quando uma família tem só um filho, um pai, uma mãe tem só um filho, é gostoso, não é? Mas quando tem dois, não é mais gostoso? Quando tem três, irmãos, quando tem três, não é mais gostoso? Eu sou de uma família de 14, morreu 4, não tem 10 vivos. Então imagine, parece que desse ponto de vista, quanto mais gente seria melhor. Ou não? O Abner, que tem 3, foi vivendo cada tempo a chegada de cada um. Foi só acrescentando alegria. Foi ou não foi? Mas no geral da humanidade, ninguém pensa isso. Sabe por quê? O inimigo convenceu que nasceu mais um concorrente. Nasceu mais alguém para concorrer comigo no trabalho, concorrer comigo na família, concorrer comigo nisso, naquilo. Então, os seres humanos agora são inimigos. Mas não são inimigos declarados. Poucos são, mas na maioria não são. Mas a ação da inimizade é real, irmãos. É real, sabe por quê? A maioria dos seres humanos tem prazer de falar mal do outro. Escute, se alguém falar mal de alguém perto de você, você não defender,
você é conivente com aquele irmão que está falando mal. Se você, ainda irmão, que fala de uma prostituta ou fala de qualquer pessoa que fez alguma coisa errada, o direito seu é defender o ser humano. Por quê? É seu semelhante, crente. É seu semelhante, uai. Se você estivesse no lugar dele, você não queria que alguém te defendesse, não? Está vendo que os resultados dessa guerra invisível é visível? O resultado é invisível, mas a guerra, o resultado é visível, mas a guerra é invisível. É ou não é? A partir de hoje eu creio que você vai defender o ser humano, mesmo que ele esteja errado. Sabe por quê? Deus não deu o direito de ninguém julgar ninguém. Não deu. Ah, mas fulano tem que morrer. Ah, mas esse Jesus tem que ser pregado, tem que ser crucificado. Por quê? Porque ele se declarou filho de Deus. Esta foi a sentença de Jesus. Estava escrito lá na cruz, Rei dos Judeus. Julgaram Jesus e foi morto por causa disso, na ideia dos romanos e dos judeus da época. Claro que nós sabemos que foi o nosso pecado que matou Jesus, mas o meio de matar Jesus foi esse. Então, os resultados são visíveis. E está espalhado no planeta Terra. Pode ter certeza disso. E aonde é que a origem é no Jardim do Éden? É uma realidade. Está dando para entender o raciocínio aqui, irmãos? Entendeu? A origem é no Jardim do Éden, depois que Deus lançou a sentença. É uma realidade essa guerra espiritual, que há uma batalha no meio dessa guerra espiritual, é invisível, mas os seus resultados não é invisível. Amém? Aonde é que a gente percebe essa realidade dessa batalha e dessa guerra espiritual? Quando Jesus, usando o escritor de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele manda não conformar com este mundo, mas renovar a mente. Por causa de quê, irmão? Não conformar com o mundo por causa de quê? Porque o mundo está certo? O mundo é bom? O mundo faz as coisas certas? O mundo, ao invés de ajudar as pessoas, atrapalha as pessoas? Todo o sistema globalizado faz o que com o ser humano? Desfigura o ser humano, irmãos. Coloca ser humano contra seres humanos. Parece que, escute, a concorrência até para fazer o bem. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer o bem e ficar oculto. As pessoas querem fazer o bem e aparecer. Então há uma concorrência aí. Por isso que Jesus manda, porque a Bíblia, irmão, é ordenanças de Deus para nós. São ensinamentos. Não há como contestar a palavra. É aceitar ou rejeitar. E o texto está dizendo para nós, em Romanos 12, 2, para não conformar com este mundo. E a forma de não conformar com este mundo é renovar o entendimento. Se não há uma renovação de entendimento, então você está conformando com este mundo. Por isso que às vezes você e eu não defendemos o nosso irmão ou defendemos alguém que está falando mal. Não podemos aceitar as pessoas falar mal umas das outras perto de nós. Isso se nós não conformamos com este mundo e queremos uma mente renovada. A gente não, preste atenção, irmão, o mal, ele já vai por si. Não precisa você levar ele para frente. Porque o próprio Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então, amanhã já tem o mal. Então procure fazer o bem, ué. Se você já sabe que amanhã tem o mal, o que você vai fazer, crente? Quando você levantar, você vai propagar o mal também? O mal já está lá. Nós fomos chamados, principalmente, meus irmãos, para ser representantes de Jesus. Procura algum mal em Jesus. Procura algum mal em Jesus aí. Você encontra? Por isso que falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal de irmãos,
falar mal, ainda que as pessoas erram. Meus irmãos, eu, você, nós não fomos chamados para isso. Se a própria serpente já tem pessoas que dão crédito para ela. Você também vai ser um desses? Você vai sair daqui da igreja, dos ensinamentos que nós temos recebido aqui? Irmão, não olha para o pastor Lindomar em primeiro lugar. Olha para a autoridade sacerdotal de Deus que há na vida dele. E que tem sido muito, muito benéfica para nós. Para os ensinamentos, se você for olhar para o Lindomar, irmão, você vai achar fácil, você vai acusar, você vai falar coisa. Você vai falar coisa demais. Olha para o ensino que vem para nós e foca em Jesus Cristo. Se você focar em Jesus Cristo, você não vai julgar ninguém. Porque você não vai encontrar Jesus julgando. Ele mesmo falou com o pastor Cleomar que eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Ele é o Salvador do mundo, não há outro Salvador. Igreja não salva, pastor não salva, denominação não salva, cargo não salva, quem salva é Jesus. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Aleluia, o Salvador é Jesus. Então, recebe os ensinamentos, porque os ensinamentos de Deus que vêm para nós daqui, irmãos, ou de outra igreja, nós nunca ouvimos o nosso pastor falar, e nem os obreiros daqui do altar, e nem outros que pregam que essa igreja é a melhor. Não ouvimos falar isso aqui. Nós ouvimos falar que essa igreja é séria. É uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, que Deus tem liberdade de falar. Não temos ouvido isso aqui? Então, nós precisamos dar mais crédito para a palavra. Quando o ensinamento vem, escute, meus irmãos, vem de Deus. Vem de Deus para a nossa vida. Agora, quem quer renovar a mente, vai dar crédito. Quem não quer renovar a mente, vai dar crédito para a serpente igual a Eva. Deu crédito para a serpente, a guerra se instalou na terra, na humanidade. Ou você está pensando, escute, se nós já estamos em guerra, e damos crédito para a serpente, será que essa guerra, dar crédito para a serpente, vai nos favorecer nessa guerra? Muito pelo contrário, meu irmão. Escute, se nós der crédito para a serpente, nós mesmos vamos ser o nosso inimigo. Será que Deus está falando aqui ao seu coração nessa noite? Será que é Deus ou eu estou inventando essa história aqui? Eu estou falando, irmão, escute. A serpente fala para confundir. E quando ela confunde, ela sai e você não encontra inimigo nenhum, porque o inimigo é você mesmo. É você que vai ser seu inimigo, sabe por quê? Quem pensa em fracasso é você. Quem pensa em parar é você. Quem pensa em não orar mais é você. Quem pensa em jejuar mais é você. Quem pensa em deixar a família é nós, é você, é nós. Está vendo que a serpente sai e nós é que fica com a confusão aqui? Então é não dar crédito. É ouvir o que Deus está falando. Irmão, por mais duro que Deus fale, pelo amor de Jesus Cristo, dá crédito. Dá crédito, irmão, para você não ser o seu inimigo. Para você não esmurecer na fé. Para você não duvidar das coisas de Deus. Das promessas de Deus. Dos planos de Deus. Dá crédito em nome de Jesus. Dá crédito, internauta. Não para. Nós temos um lugar para chegar, Laércio. Diácono do Senhor Jesus. Você lembra da minha história lá? Nós já é conhecido de tempo. Nós temos um lugar, Maristela, para nós chegar, diaconisa do Senhor. Nós vamos chegar lá.
Só que até chegar lá, estamos em plena guerra, há uma batalha, e o inimigo nosso, a gente não vê ele, mas ele quer nos parar. Pensa, meus irmãos, toda vez que uma pessoa pensa em parar na fé, escute, o inimigo convenceu ela. Ela deu crédito muito mais para a serpente, ou para as propostas, para as possibilidades, não é? Porque o que o inimigo usa é as possibilidades. Possibilidade de sair da igreja, eu posso curtir isso. Se eu parar de orar, tá bom demais, vamos ver o que vai dar. Porque você já acreditou nisso, já acreditou na serpente. Então, meus irmãos, renova a mente. Quando a palavra de Deus é pregada, é Deus tratando com a nossa mente. Sabe por quê? Sabe por que Deus trata com a nossa mente, meus irmãos? Olha o tanto de pensamento ruim que vem na sua cabeça hoje. Na minha também. Nós é que rejeita. Vamos fazer um balanço aí. É sempre uma luta. Vem uma coisa, você não quer pensar naquilo, você repreende. Oh, em nome de Jesus, isso aqui não. Mas a nossa cabeça é vulnerável. O inimigo lança os pensamentos. Tem pensamentos aí que nem você quer pensar, mas acaba pensar por quê? Porque a serpente é que lança ele aí. O que é que você faz? Lembra da pregação. Lembra que Jesus Cristo, meu querido, levou sobre si os seus pecados, perdoou os seus pecados na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu, ressuscitou para trazer para nós um escape. Não deixa o inimigo te convencer para você parar nessa caminhada. Quer ver de uma coisa? O tanto que é sério que Deus está falando conosco aqui, que se você for parar na sua caminhada da fé, você vai até encontrar razão para isso. Você vai encontrar razão. Não, vou na igreja demais. Não, para que ir na igreja desse tanto? Não, estou lendo a Bíblia muito, para que ler desse tanto? Não, estou orando demais. Não, você vai encontrar razão para parar. Fala assim, não, tá bom, chega, já orei o tanto que precisava, já jejuei o tanto que precisava, já fui na igreja demais, minha vida continua do mesmo jeito. Mas não é por causa da palavra, crente. Se a sua vida continua do mesmo jeito, meu irmão, minha irmã, escute, é por causa de você mesmo. O Deus lá do jardim do Éden, mesmo Adão e Eva tendo dado crédito para a serpente, sabe o que esse Deus fez? Estendeu a mão para eles. Deus não jogou eles para o inferno, não. Deus falou, você vai ter a sentença, mas eu continuo sendo Deus. Então não é hora de parar, não é hora de deixar de orar, não é hora de deixar de jejuar, é hora de olhar para frente. Não, agora que eu vou mais um pouco, estou em batalha, eu estou em guerra, eu não vou parar, o meu Jesus está comigo, Ele estendeu a mão para nós. Um trunfo da serpente é convencer a pessoa que ela está sozinha. Eu estou só, rapaz. Nunca, escute, meus amados, o Adão pensava que estava só. Deus estava lá. Você nunca vai estar só. Nunca vai estar só. Enquanto houver vida nesse corpo em que você vive, haverá uma mão estendida para você dizendo, eu tenho salvação. Se levante, renova a sua mente, renova a sua mente. Haverá sempre uma mão estendida para nós, sempre uma mão estendida. E outra coisa, além dessa, é uma realidade, essa é a parte da realidade. É real o que nós estamos falando aqui, é ou não é? É real, acontece no nosso dia a dia. Agora vamos para o espaço geográfico, onde é que esta guerra está instalada na terra. Começou lá no Jardim do Éden, não é isso que nós falamos no começo aqui? E ela agora, irmãos, está de uma forma organizada na terra. Já imaginou? Uma guerra invisível, que é uma batalha espiritual de forma organizada na terra, e o povo ainda não quer acordar para isso. Sabe como é que essa guerra acontece agora? No espaço geográfico. Ela está separada, organizada da forma que as nações estão organizadas. Observe que há 5 continentes no planeta, não é isso?
tem aí o Oceano Atlântico, aonde há aquele tanto de gelo lá, tem gente morando ali, mas ainda não é continente. Então, observe, irmão, que cada continente tem as suas formas de convivência lá. É ou não é? Olha para você ver, às vezes um brasileiro tem dificuldade de receber um estrangeiro, é tudo humano. É ou não é? Nós brasileiros vai lá para a Europa, ou vai lá para a Ásia, nós temos dificuldade de ser recebido lá. Que coisa é essa? Nós temos a mesma necessidade. Precisamos de comer, precisamos de beber, precisamos de vestir, precisamos de calçar, precisamos de oxigênio, precisamos de água. Ou água é água em outro lugar? Não. Água é água aqui em qualquer lugar. É ou não é? Oxigênio aqui no Brasil e lá fora, e lá na Ásia, não é oxigênio, não? É oxigênio. Está vendo? Está vendo que está a forma organizada agora? Há uma ação maligna na terra, irmãos, que as pessoas não têm dado crédito para Deus, Deus tem falado. Deus tem levantado homens e mulheres e até mesmo criança para falar dessa ação maligna na terra e muitos não estão dando crédito para isso. Então, observe agora que a guerra é organizada. Cada continente tem suas leis. Cada continente tem suas formas de lidar com os seres humanos. Cada país tem as suas formas de lidar agora. É tanto, irmãos, que a gente vê aí algumas potências mundiais econômicas se degladiando aí no Brasil, continente contra continente. Eu não compro o seu produto porque você apoia fulano de tal. A partir do momento que o Trump deu apoio para o Brasil e que ele teve um problema lá com a OMS, muitas das autoridades ali da Europa já queria ter problema com os Estados Unidos. Então a gente observa e vê que tudo isso é uma guerra, é uma espiritual que as pessoas não percebem e não querem dar crédito para isso. Olha como é que está organizado. Nós somos aqui a nação Brasil, não é isso? Ou tem outro nome? Brasil, glória a Deus. Você está no glória a Deus, está no Brasil, cara. Brasil, terra abençoada, terra de Deus. Amém? Então, nós fazemos parte do continente americano, é isso? As Américas. América do Norte, América Central, América do Sul. Então, dentro desse continente está os três, América do Norte, do Centro e do Sul. O Brasil está no Sul, e aí vem a divisão das nações, que é estado, cidade, bairro e rua. Preste atenção, irmão, o inimigo sabe disso tudo. Ou você acha que não? Ele sabe onde é que você mora, sabe a rua que você mora, sabe a cidade, o estado, sabe tudo sobre você, quase tudo, não vou dizer tudo, porque quase. Tem coisa que nós mesmos usamos a boca e fala para ele. Mas o inimigo sabe. Então, como é que essa guerra acontece, irmãos? Dentro de uma organização geográfica. São espíritos, por isso que nós lemos o texto lá de Efésios 6, 10. Nós vamos encontrar ali o escritor nos ajudando que a guerra não é contra carne e sangue. Não é isso? Não é contra carne e sangue, mas são contra os principados e potestades. Versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui está revelando a organização maligna dentro dessa guerra que o ser humano tem vivido de uma forma geral. Então não pense você que ele tem estratégia para com o nosso continente, para com a nossa nação, para com o nosso estado de Goiás, para com a nossa cidade de Anápolis, para com o seu bairro. Ele tem. Isso aqui já é motivo para nós orarmos mais,
para que o Senhor guarde a sua rua, para que o Senhor guarda o seu bairro, guarda a sua cidade, guarda a sua nação, guarda o seu continente, vai guardando tudo que Deus quiser guardar. Já é Deus nos falando para nós nos prepararmos para isso. Essa guerra de forma organizada é uma realidade. E deixa eu falar um pouquinho mais para nós encerrarmos aqui. Não tem como sair dessa guerra. Agora é que ficou bom mesmo. Algumas pessoas vão pensar assim, mas eu não pedi para entrar, ué. Perdão, irmãos, gasguei um pouquinho com água aqui, mas já está tudo bem. Algumas pessoas vão pensar assim, eu não pedi para entrar nessa guerra. Não, você já nasceu nela. Por que você já nasceu nela, pregador? Porque, escute, irmão, quando você é desse tamanho, ou até menor, você já está em guerra. Há cruzamento de palavras, conforme a mãe, o que ela ouve ou faz, vai para o feto. Se a mãe bebe, se a mãe fuma, se a mãe é nervosa, se a mãe sofre algumas doenças, ou dependendo da doença, vai para o feto. Então, você já está nessa guerra, sem forma você já está nela. Todos os seres humanos que nascem estão nela. Está nessa guerra, não há como correr dela. Por isso, é que quando alguém está grávida, uma mulher está grávida, ela precisa cuidar de todas as áreas da sua vida. Cuidado emocional, cuidado sentimental, cuidado psicológico, cuidado da saúde. Para quê? Para não afetar nem ela e tampouco o feto. Mas acontece, conforme o tratamento da mulher nesse tempo de gravidez, é o resultado da criança. E eu já ouvi, antigamente se falava muito, hoje não fala mais, pessoas jogando praga, não é? Quando você tem um filho, escute isso, irmão, quando você tem um filho, você vai ver, isso é guerra ou não é? A pessoa não tinha que abençoar, quando você tem um filho, você vai ver o quê? Você vai ver ele correndo na casa de Deus, ou servindo ao Senhor com alegria, indo para a escola dominical, gostando dos louvores, adorando a Deus, servindo ao Senhor com alegria. Não era para ser assim? Mas a gente de vez em quando ouve isso aí, quando você tem um filho, você vai ver, você vai pagar tudo que você dá. Então aí aquela palavra vai para aquela pessoa que ainda é adolescente, fica lá. É uma menina, cresce, engravida. O inimigo vai lembrar ela e vai achar aquela porta aberta para colocar naquela criança tudo aquilo que ela fez de errado para ter consequência na vida da criança. Então não há como correr desta guerra, não há como sair desta batalha. O que é que eu faço então, pregador? Levante-se e reage diante do seu general, que é Jesus Cristo, e diga, não, dá o que der, eu vou com Jesus até o fim. Não tem como correr dela. Ou você vai ser o seu inimigo dentro dessa guerra, e vai lutar contra você mesmo, e vai ficar igual o carro na lama, patinando. Deus falando aqui, tem pessoas aqui desse jeito, irmão. Infelizmente, patina. Olha para trás, passou 5 anos, ainda estou aqui. Passou 3 anos, passou 10, ainda estou aqui. Porque você se tornou seu inimigo. Não é? Escute, irmão, não estou imitando o pastor Lindomar. Quem revela aqui é o Espírito Santo. Eu tenho que falar também o que vem. Hein? Ou não, se vier uma criança, se o filho do Abner vir aqui pregar, que estava pregando ali esses dias, Deus vai falar do mesmo jeito. Deus vai falar assim, você tem que melhorar. Deus está falando aqui que você tem que mudar de vida. É a mesma coisa. Então, patinar, você vai ser seu inimigo. No meio dessa guerra, dessa batalha espiritual que nós vivemos no dia a dia, ou há uma reação sua, ou você vai entregar os pontos e vai ser seu inimigo e vai patinar até encerrar a sua carreira na terra
e a serpente vai dar você por vencido e vai te levar com ele, sendo essa a não vontade de Deus. Jesus Cristo, irmão, morreu para salvar a todos aqui, ó. Jesus morreu para salvar a humanidade, é tanto que quando é lançado a palavra de salvação, missionária Rosa Dias, quando o texto se fala de salvação ali, em João 3,16, Deus amou o mundo. Podia ter falado, né? Deus amou o fulano de tal. Não, Deus amou a todos. Então a intenção do Senhor é salvar a todos. Por que que alguns não vão ser salvos? Não vão ser salvos porque rejeitaram, deram crédito para a serpente e não entenderam que estava em plena batalha, cruzaram o braço, entregaram os pontos e infelizmente pegaram o mesmo caminho da serpente. Sabe o que está escrito com relação à serpente e o seu futuro? O sofrimento era para ela e os anjos caídos, não para ser humano. Mas infelizmente alguns não querem cair na real. Essa seria a palavra certa. Você está em guerra, meu irmão. Você está em batalha, minha irmã. Independente da sua idade. Você é criança. Por isso que nós pais, temos que orar pelos nossos filhos indefesos, porque eles não conhecem o mundo. Senhor, guarda a mente dessa criança aqui. Guarda, repreende todo o mal. Guarda a minha filha. Se o Senhor não guardar, ninguém guarda. Nós estamos em batalha. Nós temos que abençoar nossos filhos, nossos irmãos. Nós temos sempre que fazer isto. Ou nós vamos dar crédito para a serpente e vamos fazer que tudo que Deus está falando conosco aqui é mentira. Tudo que Deus está falando aqui, não, é só porque Deus quer falar mesmo. Não, meus irmãos, é hora de nós nos conscientizarmos. Estamos em plena guerra, não é guerra não, é em plena. E se você estiver pensando que essa guerra vai cessar, ela não vai cessar, porque ela é invisível. Na verdade, o povo nem acredita que ela existe. Quando você fala aí fora para algumas pessoas dessa guerra espiritual, ele não acredita. As pessoas não acreditam. Não, irmão, você está em guerra, você precisa orar. Você precisa buscar de Deus. A pessoa, não, tá bom, a minha vida eu vou viver do jeito que eu quero. Está em guerra. Amém, meus queridos? Então, diante desse pequeno acréscimo aqui de Deus para nós, conforme os estudos que nós temos tido aqui nessas terças-feiras, sobre cuidar de mim mesmo, e pelo o terceiro subtema, aprendendo a alimentação e manutenção da vida espiritual, daí nós já entendemos que Deus está nos mostrando aqui que é uma realidade. Dar manutenção na vida espiritual, irmãos, e alimentar é o viver da guerra, entendeu? É o guerrear toda hora. Eu estava conversando com a diaconisa irmã Margarete, uma das mães que Jesus me deu, espiritual, tem sempre orado comigo, orado por mim, fora as outras, são várias aqui também, minha sogra é uma delas, e outras irmãs que oram sempre por mim aqui. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, porque o Senhor falou mesmo que ia fazer isso, que ia levantar pessoas para interceder pela minha vida, e eu louvo a Deus, porque se não fosse elas, em Jesus Cristo, nós não tínhamos chegado até aqui. Amém? Então é a oração, é tudo, é a ação espiritual que tem nos mantido de pé na presença de Deus. Então, essa manutenção da vida espiritual e alimentação é o processo da guerra. E se você for observar, irmãos, toda hora vem vontades em nós e desejos em nós que é da carne. Porque tem pessoas que entendem que você aceitou Jesus, o desejo da carne acabou. É mentira. Você tem que lutar contra. Ou não? Veio o desejo da carne, você vai falar, não, isso aqui não vou fazer não. Isso aqui não é de Deus, velho. Que demônio é esse que está lançando isso na minha cabeça aqui? Não, eu vou orar. Mas se você dizer que o desejo da carne não vem, você está mentindo. O seu corpo ainda não foi transformado. O seu corpo ainda, meu irmão, é corruptível. Ele pende para as coisas da carne. Então, se você não lutar contra, vai vir na cabeça? Vai.
Vai desejar? Vai. O que você faz? Estou em guerra. Em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero isso. Isso não é para a glória de Deus. Eu quero viver para a glória de Deus, para adorar o meu Pai, para glorificar Jesus Cristo. Não é esquecer, não é fazer de conta. Não, eu tive um desejo da carne aí e não fiz nada. Vai vir de novo. Eu tive o desejo de masturbar, para a juventude e alguns aí. Pois é, luta contra. Você nunca praticou isso não, evangelista? Já. E agora? Não, Deus cuidou de mim no tempo que eu fui para a igreja, eu lutei contra isso, eu deixei isso, e o Senhor Jesus me fortaleceu, me manteve de pé, depois Ele me deu uma família, me deu uma esposa, e cuidou do que foi preciso. Mas é lutar contra. Todos nós que temos aqui 30 anos acima, já passamos pela adolescência e passamos pela juventude, uai, ou não? E os desejos é igual. Temos que fazer o quê? Lutar contra. Nós que somos casados, lutar contra tudo que vem na mente. Não é focar na nossa família, na nossa esposa, não, é essa aqui que Jesus me deu, é com ela que eu vou até o final. Temos que lutar, é resistir. A Bíblia não manda, irmão, você está perto das coisas da carne, não, manda você resistir o diabo, resistir as coisas dele, e ele vai fugir. Tem que haver uma resistência da nossa parte, senão nós não vamos chegar aonde precisa chegar, e nós vamos fraquejar nisso aí, amém? Então, diante desses estudos que o nosso pastor ainda não falei, percebeu que eu não falei de oração de guerra? Eu falei estamos falando aqui só sobre batalha espiritual, guerra que acontece no meio de uma guerra, falamos da origem dela, da realidade e o espaço geográfico, que não tem como correr sair, não tem como se esconder. Se você esconder dessa guerra, você já está sendo alvo do inimigo. Não, agora eu não saio de casa, a depressão te pega lá. Não tem como correr dessa batalha, irmãos. É melhor você se conscientizar dela, se levantar e ir para a guerra. Não é melhor você fazer isso? Então, com certeza, o nosso pastor, chegando, vai dar sequência no estudo sobre a oração, que vai encaixar muito bem sobre esse aqui que o Senhor falou conosco nessa noite. Amém? Vamos ficar sobre o pé em nome de Jesus e vamos orar ao nosso Deus, porque é hora de reagir. Guarde esta palavra na mente, meus irmãos. É hora de reagir. Porque dentro de uma guerra, em plena batalha, você não pode estar parado. Porque você é alvo. Entendeu ou não? Você é alvo. Por isso que todas as vezes que eu entro por aquela porta ou por essa porta aqui, eu preciso causar alguns movimentos. Para quê? Para impressionar Deus. Irmão, quem consegue impressionar Deus? Ninguém. Deus já tem tudo e mais um pouco que a gente não sabe. Mas por que a gente apresenta um culto vivo para Deus? Não é por causa de Deus, é por causa de mim. É para eu entender que eu estou vivo. Porque se eu chegar aqui e ficar caladinho, escute, eu já estou cultuando a serpente. Escute, irmãos, se você ficar calado dentro da igreja, você está cultuando a serpente dentro da igreja. Porque se tem algo que o inimigo quer, é te calar mesmo. Porque se ele te calar, escute-me, você vai ser aliado dele. Por isso, irmão, que eu vou dar glória, não interessa. Já falei para minha esposa e passaram, se algum dia eu ficar de cama e não conseguir vir para a igreja, traz uma cama, põe eu aqui. Eu falei isso para ela. Arruma uma cama lá, o que for, mesmo se falta um braço, falta uma perna, está doendo, põe eu lá na igreja. Aleluia, se eu aguentar, escute, nem que seja com gemidos, mas eu vou adorar o meu Deus. Vou adorar, porque Jesus não é um fraco não, ele foi para a cruz, foi como herói, ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão. Quem é que pode vencer Jesus? Ninguém. Como é que eu não vou prestar um culto vivo para ele? E o culto, meu irmão, repito, não é por causa, você não dá glória para Deus por causa de Deus primeiro.
porque a glória já é dele. Como é que você vai pegar a glória dele e dar para ele? Não, vou dar glória para Deus, é porque Ele permitiu eu participar desta glória, Ele permitiu levantar minhas mãos, Ele permitiu eu acordar hoje, Ele permitiu o alimento chegar na minha mesa, Ele permitiu eu estar aqui nesta casa, então eu vou levantar minhas mãos e vou dar glória a Ele. Por que eu não vou? Nós vamos fazer o seguinte, cada culto nós vamos melhorar com o nosso culto para Jesus. Vamos ou não vamos? E aquele dia que tiver mais difícil, eu acho que esse é o dia, acredito, definido, acredito, que é o dia que nós devemos mais adorar. Mas se não faltar a palavra, eu vou gemer. Mas eu vou levantar as minhas mãos, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou orar, eu vou agradecer, aleluia. E assim que eu sentei ali hoje, irmão, o Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo assim, que se tem algo que tem sido louvável para ele, é ver a igreja fria. Entendeu? Por quê? Porque isso dá até para escrever no Facebook, frieza espiritual, sinônimo de ingratidão. Frieza espiritual, sinônimo de ingratidão. Porque se nós chegamos na igreja e queremos apresentar um culto vivo, escute, o mínimo que nós estamos fazendo é agradecendo. 10 leprosos curados, um voltou. Será que jeito que esse voltou? Saiu leproso, desanimado, eu vou ali e tal, eu vou acreditar na palavra desse Jesus aí e tal. Quando ele chega no templo e apresenta o sacrifício e que é curado, irmão, eu acredito que nada mais parava esse homem. Eu quero encontrar esse Jesus agora, que eu tenho que falar para ele, que a palavra que ele falou aconteceu. Vamos melhorar nosso culto cada dia mais? Amém? O culto não é para o pastor que prega, o culto não é para os obreiros, não é para o pastor, é para Jesus Cristo. Ora comigo agora, Senhor nosso Deus e nosso Pai, falamos aqui um pouco da Tua palavra, do jeito que o Senhor colocou no meu coração, é para nos levantar, para nos fortalecer. Nós te agradecemos porque o Senhor fala mesmo, o Senhor conhece cada um, e nós nos levantamos nesta noite, Jesus, como soldados do Senhor, tomamos toda a armadura para batalhar, estamos em plena guerra, mas nós não estamos para perder, porque o Senhor venceu por nós. No Senhor você é mais do que vencedor, no Senhor eu sou mais do que vencedor. Nós vencemos por causa do nome do Senhor Jesus, é por causa da força dEle, é por causa do poder dEle, é a ação da graça que nos levanta, que nos capacita e que nos fortalece. Receba a força de Deus para levantar mais na presença dEle, receba a alegria do Espírito, receba renovo da mente, receba do Senhor agora ânimo. Você que precisa de ânimo, você que precisa de coragem, receba coragem. Você que precisa de esperança, receba a esperança, porque a esperança é Jesus e Ele está aqui nesta hora. Arei que manto xandará bracebe andai, erei de lavassou. Oh Deus amado, querido, oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso vai aplaudindo o Senhor e dizendo: obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado porque o Senhor não muda, tu és o mesmo. A sequência? Você quer dar a sequência? Eu oro pelos enfermos agora, depois. Amém? Eu sinto um renovo de Deus aqui, não sei vocês aí, irmão. Amém? Glória a Deus. Aproveitar que estamos de pé, vamos orar pelos nossos irmãos, pelos pedidos de oração, porque nós estamos em guerra, então vamos guerrear com o nosso irmão. Nós somos parceiros, entendeu, irmão? Quando você ora por alguém, você está declarando que é parceiro nessa batalha. Quando você deixa de orar, você está declarando que é inimigo. Quando você é parceiro, você ora junto. Então nós somos parceiros da Ingrid, vamos continuar a orar por ela, do Jonathan, da Marla Cardoso, do Pedro Vinícius, que está com gripe suspeito de Covid, Deus abençoe que não seja, da Thalia, do Pedro Heitor, José Adriano, libertação e salvação, estamos juntos, eles vão vencer em nome de Jesus. Joaquim Isaías, libertação e salvação. Maria Marta, restauração
da visão. Amém. Nós somos parceiros, Maria Marta. Creia aí na hora da oração que você vai receber, eu creio. Alisson Felipe, libertação e salvação. Leila Campos, cura. Celso, libertação. Gislene Rosa, suspeito de Covid. Em nome de Jesus, vamos crer que não seja. Angélica e família, luto, que o Espírito Santo vai confortar, que nós vamos chorar. Por isso que a Bíblia manda chorar com os que choram, irmão. E se alegar com os que se alegam. Quando você chora com os que choram, vocês é parceiro. Nós somos parceiros na guerra, na batalha. Irmã Angelita e Josias, restauração de saúde. Odmilson, causa na justiça. Seja fiel, porque o Senhor Deus é fiel, Odmilson. E você vai receber o seu milagre. Patrícia Fernandes, restauração da saúde. Gilmara, por sua saúde, por sua família, amém. Suelene, restauração da saúde, cura da Covid. Vamos crer que seja curada ainda nesta noite. Felipe e Elton, porta de emprego. Maria Isabel, por causa da viagem, da sua viagem, família. Estamos juntos, Maria Isabel. Vai dar certo em nome de Jesus. Pastor Afonso Luiz, em coma com Covid. Vamos crer que a soberana vontade de Deus permaneça na vida desse pastor. E se é a tempo da partida, amém. Se não é, fique e vai servir o Senhor ainda com alegria. Maria Eduarda e Thalita Martins, filha e esposa do presbítero Eduardo. Ele não está por aqui, vamos orar por eles. Em nome de Jesus, nossos irmãos, somos parceiros ainda mais. Irmãos enfermos, né, que temos orado, deixa os nomes aí. E depois a gente vai citar os nomes. 28 contas conectadas no Facebook e 39 contas conectadas pelo YouTube, 201 pessoas aproximadamente assistindo conosco aqui. Amém? Valeu a pena, meus irmãos, estar aqui? Vocês perceberam que a diferença do culto é a palavra e a presença? Jesus é que é a diferença do culto? Nós estamos aqui para cultuar a Ele. Você vai levantar a sua mão agora, você internauta que fez o seu pedido de oração, você que ainda não deu tempo de fazer, levante a sua mão aí, aonde você estiver. Nós vamos fazer uma oração aqui conjunta, de acordo, para que tudo aconteça aqui, aconteça aí também. E aonde você estiver, receba aí, esta oração te alcance. Na hora da oração, exercite a sua fé, diga alguma coisa para Jesus aí, como o cego Bartimeu gritou por Jesus, Jesus atendeu ele. Agora é a sua vez de falar com Jesus e nós vamos interceder aqui numa corrente de oração juntos. Amém? Levante as suas mãos aí e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em plena batalha espiritual agora levantamos as nossas mãos e diante de Ti nós apresentamos todas estas pessoas que fizeram o seu pedido de oração, esse irmão, esta irmã, esta pessoa que ora agora, os irmãos que oram aqui dentro, num só clamor, numa só voz, e entendem que os que fizeram o pedido de oração é porque acredita que o Senhor pode fazer, que o Senhor tem o poder de fazer. Então entra, Senhor, com salvação, muitos pedidos de salvação e libertação. Tu és o único Salvador, não há outro. Salva lá, Jesus, quebra a maldição, arranca o vício, arranca a dependência química, faz a obra na vida desta pessoa agora, salva, porque Tu és o único Salvador, não há outro. Entra com salvação, intervém, Espírito Santo, pois Tu és o que convence do pecado, da justiça e do juízo, e guia em toda a verdade. Intervenha lá, Espírito Santo, ouve o nosso clamor aqui agora. Entra também, Jesus, com milagres. Está escrito na Bíblia que o Senhor é o mesmo, por onde o Senhor passava, os milagres aconteciam, os sinais aconteciam, os prodígios aconteciam. Entra agora com uma ação milagrosa na vida destes que estão, meu Senhor, acometidos de diversas enfermidades, todas as que nós citamos e que não citamos, seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Receba agora a sua cura, receba o toque, basta uma palavra Tua, Jesus,
Jesus. Basta um toque do Senhor para que esse Covid desapareça no seu tempo, para que esta visão volte, para que o Senhor abra a porta de emprego, para que o Senhor resolva esta causa na justiça agora. Toca agora, Jesus, toca nos ossos, toca nas pernas, nos braços, toca no corpo, toca agora no coração, renova este coração, desinge esse coração agora, desentope esta veia para a glória do teu nome. Ora bracalabarraçudaia, levanta completamente, restaurado e curado, o nosso pastor Francisco Nascimento. Ele é teu servo, foi chamado e não disse não para o Senhor. Ele disse: eis-me aqui. Nós rogamos ao Senhor agora para uma recuperação da sua saúde completa. Ele, a pastora Cirlei, todos que estão enfermos, sejam curados, sejam restaurados agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura alguém enfermo aqui nesta noite, entre nós, possa dizer para o Senhor Jesus agora o seu problema, a sua enfermidade, e que Jesus está pela palavra. A testemunha de Jesus em primeiro lugar é a palavra, e ele diz: esta palavra testifica de mim, o Espírito Santo testifica de mim. Toca agora para a cura, alcança os nossos irmãos enfermos, Nilton Esteves, Benedito, Jair e Creuza, Hilda Rocha, Maria Inês, Maria Nilde, Evani Carvalho, Nildete, Maria de Freitas, irmã Naná, irmã Nessi, irmão Gilberto. Toca agora, Jesus, são nossos amados irmãos. Toca com milagre, toca com sinais. Está escrito que os sinais seguirão os que creem. Nós oramos porque acreditamos que o Senhor ainda faz milagres no nosso meio. Quem crê nisso vai levantar a sua mão e diga: eu acredito no Senhor Jesus. Amém. Oh glória, você que recebeu o seu milagre, aleluia. Irmão, sinto uma graça aqui, estava com a mão suando para poder dar o estudo aqui, mas agora já parou de suar. Amém. Deus abençoe você que recebeu o seu milagre, irmão internauta. Depois você faz lá por escrito e manda para nós passarmos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Você que recebeu algum milagre aqui nessa noite também, possa dar o seu testemunho também. Amém? Fica aqui a minha gratidão mais uma vez ao nosso Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, aos obreiros, todos os irmãos, principalmente o nosso pastor Lindomar e a sua família, pela confiança. E eu quero aqui retornar a palavra ao pastor Cleomar, com a minha gratidão em nome do Senhor Jesus. Leva a palavra para casa e vai repensar nela, tá bem? Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. O Senhor falou contigo. Guerra espiritual, batalha espiritual, ela é difícil. Nós precisamos mais palavras como essa. Nós precisamos nos inteirar mais do que o inimigo representa para nós. Todos nós que quisermos nos levantar e colocarmos a mão no arado, se prepare, porque você terá uma vida difícil. O inimigo vai te afrontar a todos os momentos. Ele não quer que você prossiga. Ele quer que você fique estagnado, que você pare. Então, na sua vida, meu irmão, se você está parado, se você está estagnado, se você não tem ninguém te ameaçando, cuidado. É hora de você se posicionar e perguntar para Deus se está tudo bem com você. Amém? Batalha espiritual é um tema muito importante e maravilhoso, e que nos prepara para enfrentarmos o inimigo no nosso dia a dia. Ele vai nos afrontar até o último instante da nossa vida aqui nessa terra. Amém?
que você possa pensar bem sobre isso. Aleluia. Eu queria aqui agradecer e abençoar a vida dos nossos internautas, Wally de Souza, Vicência de Souza, Vladimir Soares, Wesley Frazão, ele está viajando, ele não pôde estar conosco aqui essa noite. Angélica Moreira, Valdemir de Soares da Silva, Sandra Henriques, Anderson Siqueira, Sônia Souza, amém? Eliseu Tomás. Nós estamos também com o nosso evangelista Welder, ele está enfermo, não passou bem hoje à tarde, ele não pôde vir. Presbítero Eduardo também, problemas acho que com a filha dele. Nós vamos continuar orando pela família dos nossos obreiros. Amém? Glória a Deus. Pastor Lindomar, um grande abraço para o Senhor, para a sua família, para a pastora Vilcelene, que o Senhor possa estar gozando das suas férias merecidas. Amém? Próximo culto da equipe Laranja, domingo, dia 20/9, às 18h50. Equipe Azul, na quinta-feira, às 19h30. Amém? Cantina, hoje nós temos pastel de carne, pastel de frango com catupiry, uma delícia. Participe, passe aqui nessa porta do nosso diácono Laércio abriu, participe da obra do Senhor aí, adquirindo o seu lanche. Amém? Glória a Deus. Vamos erguer as nossas mãos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, pela graça recebida. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, possa estar conosco todos os dias, até o fim das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos sair, como costumeiramente a gente faz, saindo aqui pela minha esquerda. Aleluia. Lembrete. Glória a Deus. Aos nossos queridos internautas, nós queremos desejar uma boa semana. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa estar com vocês, possa consolá-los, possa estar falando com vocês, possa estar abençoando vocês ricamente todos os dias dessa semana. Que o Senhor abençoe vocês, que vocês coloquem em prática tudo aquilo que vocês têm ouvido, a palavra do Senhor aqui nesse tempo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém.